Volta ao passado, vamos lá para o impeachment da presidente Dilma Rousseff, na ocasião que o Lewandowski presidia aquela sessão, e ele dá o resultado final lá, com aquele famoso fatiamento do impeachment dela. Ela perdeu o cargo, mas não ficou inabilitada para exercer função pública. Vamos ver. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, previstos no artigo 85, inciso 6º, e artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 10, itens 4, 6 e 7, e artigo 11, itens 2 e 3 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim a acusada condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos. Bom, o primeiro comentário é que ele está muito conservado. De 2016, o impeachment para hoje, está mais ou menos parecido, né? Não mudou muita coisa. O detalhe ali, né, Diana, que até hoje é discutido, o ministro do Supremo, quando assume uma sessão dessa para fazer ali o julgamento que estava previsto para acontecer, ele tem um papel muito passivo, ele vai simplesmente administrar os trabalhos ali. É para ter o simbolismo do representante máximo do judiciário estar conduzindo aquela sessão, justamente para que não tenha ou evite a judicialização posteriormente. Mas o Lewandowski, ele fez um pouco mais do que isso, porque embora tenha sido sugestão da senadora Cátia Abreu, ele acolheu e permitiu o fatiamento do impeachment. Isso gera muitas controvérsias até hoje, porque o do Collor não teve fatiamento, da Dilma sim. O que cabia a Lewandowski naquela sessão? O que você entende? Ele poderia ter feito o que fez? É uma discussão que está em aberto ainda, né? Está em aberto. Como disse o Bosco, eu acho que ele não quis e não iria fazer isso, até porque ele tem essa proximidade toda com o PT, com o presidente Lula. Não seria ele a desmanchar um ato que favorecia a presidente Dilma na ocasião, né? E até hoje favorece. Mas assim, então eu acho que ele não tinha muito o que fazer. Ele cumpriu ali o rito, mas a sua lealdade foi resguardada. A lealdade dele para com o PT, para com Lula, a relação de amizade, se manteve, foi até fortalecida, digamos assim. Embora tenha sido uma atitude do Congresso, uma decisão do senador Renan Calheiros e da senadora Cátia Abreu, que conseguiu o apoio da maioria para isso, ele manteve, e ele, aos olhos do público, pareceu que ele deu um jeitinho. Ele que deu o jeitinho de salvar a Dilma da questão pior, que era ficar sem os direitos políticos. Então, acho que está de acordo com o papel que ele vem, com a relação que ele tem, não está em desacordo com nada disso, com a trajetória dele, a relação dele com o presidente Lula e com o PT. Acho que não tinha muito o que fazer e ele não faria. Sim. Mesmo que pudesse, ele não faria nada que contrariasse ali mais ainda os interesses desse grupo ao qual ele é ligado há muito tempo, né? Olha, como a história é engraçada, né? Ele disputou, a Dilma pôde ser candidata a senadora pelo estado de Minas Gerais, disputou com o Rodrigo Pacheco, hoje presidente do Senado, perdeu na ocasião, portanto, aquele primeiro momento em que ela foi usufruir desse direito de se candidata, não adiantou, porque ela acabou não sendo eleita pelos mineiros na ocasião, né? Foi salvo pelo Congresso, mas quem manda, quem decide, que é o voto do povo, exato, não foi
suficiente, ela não teve a votação para entrar, senão hoje seria senadora da República ainda, né? É. Mas o destino quis que fosse diferente, hoje ela é presidente do Banco dos BRICS. Bosco, se fosse um outro ministro do Supremo a conduzir aquela sessão, ele poderia ter sido mais duro, falar não tem como fatiar? Acredito que não. Só se ele quisesse comprar uma briga muito grande. Porque aquilo foi um arranjo muito... Assim, o Lewandowski saiu muito bem, porque ele era um árbitro, ele não era um jogador. Então o STF estabeleceu as regras para a sessão do impeachment e ele presidiu a sessão. Mas ele não poderia influir naquilo ali. Então o arranjo favoreceu ele porque essa iniciativa foi política, né? E ela não prosperaria se dependesse apenas da iniciativa da senadora Cátia Abreu ou do Renan Calheiros. Era preciso que o Senado não se opusesse, não é? Porque se alguém ali se opusesse, estava criada uma situação, não é? E por que não houve essa oposição? Porque o impeachment da Dilma foi diferente do impeachment do Collor. O impeachment do Collor envolvia corrupção, e é uma corrupção continuada. Ela teve várias etapas, a gente se lembra disso. Sim. Teve lá o tesoureiro, o PC Farias, que depois foi assassinado. Teve problemas com a Petrobras, de corrupção, teve problemas com a liquidação da VASP, que o Collor foi acusado de querer a VASP para ele. Então teve diversos problemas, todos no âmbito da corrupção. Quando o Collor perde aquilo que o Leitão de Abreu chamava de autoridade política, né, ele não podia mais governar, né? Então, mas o impeachment dele teve esse viés. O da Dilma não. O da Dilma foi um impeachment que se chama um impeachment político. E o que embasou o impeachment do ponto de vista técnico e do ponto de vista legal foi a gestão econômica. Foram as chamadas pedaladas fiscais, né? Que ao contrário do que sempre se disse, para se defender ela e tal, todos os outros presidentes fizeram. Não foi bem assim. Alguns presidentes fizeram, mas fizeram assim, uma coisa durava um mês e depois cobria. A dela foi uma política de pedaladas, liderada pelo chefe do Tesouro Nacional, né, que depois saiu também, e aquilo foi um escândalo grande. O Tesouro Nacional se revoltou publicamente contra ele. Então havia uma determinação dela de fazer essa política. E esse foi um embasamento técnico dado ao impeachment. Mas o impeachment foi político porque as relações dela com o Congresso chegaram no ponto de deterioração total. A economia, quando ela quis mudar a matriz econômica, ou implantar a nova matriz econômica, tirando os fundamentos do Plano Real, que nem o Lula tirou, não é? A economia foi para baixo. A popularidade dela saiu de 70% para 30%. 32%. Nos primeiros meses do segundo mandato. Exatamente. Né? Então, ela perdeu todas as condições políticas. Mas o Senado considerou isso assim. O Senado não teve essa iniciativa, mas quando ele viu a iniciativa da senadora e do Renan, e provavelmente de mais alguns envolvidos, achou que não teria problema, porque era um processo político. Então, se é um processo político, você pode inovar também e dizer, olha, a casa é a vontade política que determina, então ela não vai ficar inelegível, não é? Acharam que aquela medida já era suficiente, porque se não achassem, ela não prosperaria. E o Lewandowski acabou ficando muito bem nisso, porque ele presidiu aquilo muito bem e avalizou uma decisão que já era política, não é? Então, eu acho que ele é um homem hoje bastante amadurecido, tem uma vivência grande como advogado e como juiz, e como eu disse, do lado de cá do balcão, pode ser que isso represente uma mudança na forma do judiciário encarar em parceria com o executivo a questão da segurança pública, que é hoje o grande, porque as outras questões do Ministério, elas andam por gravidade, elas andam no piloto automático. A questão que hoje perturba é a segurança pública, né? E eu acho que a experiência de um magistrado ali pode sensibilizar o judiciário,